Olá, gente, sou eu, o seu famosinho robô drone. Ou melhor, Daryl, eu só quero dizer uma coisinha importante. É meio que assim, os meus vídeos não estão indo muito bem. Eu só queria falar uma coisa super importante. E essa coisa simples é sobre o meu primeiro vídeo que eu fiz sobre o Monarch. E também descobri uma coisa que pode confirmar minhas duas teorias que são interessantes. Por acaso, se você não viu o meu Monarch que eu estou explicando, por favor, passa lá e veja, para você ver como é que é bom e interessante. Eu percebi que uma coisinha importante é bem clara. O Lenny foi transformado. Ele se transformou em uma coisa que não deveria existir na natureza. Uma coisa que não é na natureza e nem nos drones. E essa coisa é uma pessoa de sombra. Possuiu ele e também transformou ele em água. Eu tenho duas teorias muito importantes que eu preciso explicar para vocês. Uma que eu já expliquei que o N podia ser o primeiro, infectado, sabe? O primeiro a ser contaminado pela pessoa de sombra. E é por isso que o pessoa de sombra sempre queria ele, porque ele é importante e fácil de manipular. E eu tenho algumas outras teorias que dá para explicar isso. Mas vamos começar pela primeira teoria, sobre um novo hospedeiro. Sobre o N, eu posso explicar sim. Mas antes, eu quero que você deixe o like e dá pro canal um bem like. E eu percebi que eu não ganhei nenhum like no meu primeiro vídeo. Só ganhei só um. E esse meu like foi bom. Eu nem sei quem foi. Mas por favor, venha até aqui e eu vou ajudar você. E essa, agora indo para lá naquela teoria, vamos lá. Vamos ir naquela teoria que eu vou falar. A teoria é sobre o N sendo um novo hospedeiro para o Absolute Soul. Essa teoria só confirma porque o N ele é muito ingênuo demais. Na série original ele é bem ingênuo. Acredita em tudo e não tem como confiar em nada. Porque ele é também muitíssimo estúpido. Se é um ótimo hospedeiro para o Absolute Soul. Não tô querendo ofender o personagem, só tô falando a verdade. Uma coisa que eu percebi é que o Absolute Soul ele cria carne viva, que precisa de DNA. Então praticamente o Absolute Soul controla os átomos e o DNA. Então praticamente ele é que nem quase um deus poderoso que não tem como explicar. Mas eu posso explicar uma coisinha que pode ajudar. Ele cria DNA e ele juntou com metal. A carne se juntou metal com ele. Então, se um ótimo hospedeiro, um ótimo receptáculo para conseguir o seu poder total. Então, eu tenho uma teoria bem interessante aqui. Uma teoria que pode explicar minha primeira teoria. O N seria um receptáculo muitíssimo bom e seria útil. E esse receptáculo seria tão útil que podia matar qualquer um na sua frente. E o Absolute Soul pode ter algum poder para controlar o corpo do N. Mas o N está ainda sendo controlado e ele não pode reagir a nada. E a minha teoria pode ser confirmada porque é simples. Uma coisa simples que eu posso confirmar é porque quando eu vi no último final, tinha uma parte onde tinha um negócio, duas easter eggs. Melhor, duas coisas importantes. Um versículo da Bíblia e também um easter egg que levava a um vídeo. Vamos começar pela Bíblia. Lá, um robô que eu estava percebendo, ele estava olhando para um negócio que estava escrito na parede. Então eu vou dizer que isso é um negócio da Bíblia. O Absolute Soul deve querer um apocalipse de drones. Essa teoria confirma muito bem a minha outra. Mas eu percebi uma coisa. Se ele quiser um apocalipse, por que ele nunca fez isso antes? O motivo, porque é um N, ou assim, esperem o meu assistir. Se vocês estão falando, se eu estiver falando assim, vocês não vão entender. Vamos começar tudo de novo. Tá legal. O Absolute Soul ele tinha um outro hospedeiro que era assim.
mas ela estava toda quebrada. Então não ser um útil. Então esse é um ótimo hospedeiro. Não extrai nada quebrado, ainda por cima estaria armado até os dentes. Por quê? Porque ele é um dono de desmonte. E ele criou o N para matar. E esse é um ótimo espetáculo porque tem uma inimiga comum, a Uzi. Explicando muito bem porque a Uzi ela é apaixonada pelo N. Então se ela tentar machucar ele, o seu próprio namorado, ela vai se sentir muito mal, ela não quer machucar ele. Então praticamente isso aí sim é uma defesa e também um escudo. Uma coisa que não tem como explicar, mas o episódio foi muito inteligente e muito bom. Mas sobre o apocalipse de Deus, seria mais fácil se ele entendesse. Mas uma coisa que eu percebi é que uma coisa que não é nada legal. Essa teoria confirma porque o episódio Soul não está conseguindo. Porque ele está sendo bloqueado por alguma coisa. Talvez o N ou assim. Ou a Uzi. Por quê? Porque o N está sendo possuído. E a Uzi não está. Ela pode atacar o episódio sobre por dentro. Então a infecção está indo ao pior. Eu não sei o que é uma infecção ou algo assim, mas eu posso explicar algumas coisas sobre a minha outra teoria. O episódio sobre que o N desde o início. Por quê? Porque ele era um ótimo hospedeiro e gênio demais. E essa teoria confirma mais ainda por quê? Porque tinha um vídeo da Jota pedindo ajuda e socorro. E ela estava totalmente desesperada. Mas no final, o N fala que precisava dela para uma coisa. Então, a Jota ser um novo hospedeiro ou ser alguma coisa? Não sei muito bem como é que explica isso, mas essa teoria me confia mais ainda, porque o N ele é o primeiro receptáculo. Então, ele precisava de o episódio sobre precisar de um novo hospedeiro. Mas também o N era perfeito. Por que ele não causou ele? Simples, porque ele precisava amadurecer, evoluir. Então praticamente ele foi útil. Mas também ele não é tão útil, porque o episódio sobre precisava de alguém muito mais inteligente e também mais genial. A Jota se encaixa perfeitamente isso. Ai, também eu posso mudar minha voz. A minha voz de robô não tá indo muito bem. E a IA está toda quebrada. Então praticamente agora não consigo mais falar. Vou ter que levar essa voz para um concerto. Gente, eu já volto. Vai ser rapidinho. Em 1 minuto. Pronto, gente, eu voltei. Agora, com essa voz, preciso usar isso por uma semana. Essa voz por uma semana mesmo. Agora, vamos voltar pra casa, Miri. Eu não consegui achar todo o texto e nada disso, sabe? Mas eu não consegui achar totalmente outros vídeos. Eu acho que o criador, alguém que criou The Man Sucker, bom, ele editou o vídeo. Talvez seja muito pesado e algo assim. Então praticamente ele deve ter deletado porque não é para menores de 18 anos e não é para adultos. Então praticamente eu não consegui achar todo o resto. Eu só consegui achar as cópias. Então praticamente isso aí ficou tão bombado naquela época que eu não conseguia achar mais outras cópias. E nem o original. Bom, só achei uma cópia que é em português. Mas também eu preciso ver algumas coisas. Eu só achei as cópias. Mas também consegui perceber algumas coisinhas. A minha teoria pode ser confirmada. Mas também eu vou tentar perguntar para o criador por que ele editou ou algo assim, entende? Então tá, gente. Vamos lá. Isso aí talvez seja útil para algum dia. Mas também a minha última coisa é simples. Eu quero muitíssimo ficar meio famoso. Muitíssimo mais famoso que o MrBeast. E todos meus vídeos não vão ser totalmente Anarchy ou algo assim. Eu também vou fazer vídeos de jogos ou algo assim.
Mas por favor, eu preciso da sua ajuda para ganhar dinheiro para aprimorar meus vídeos e também fazer algumas outras coisas. Por favor, me ajude. Eu quero ficar famoso.